Boa tarde, turma 300. Desejo a todos paz, muita saúde e muita vontade de estudar, tá ok? Eu ainda não olhei as atividades, mas vou dar uma olhada e a qualquer momento eu digo quem fez e quem não fez. Espero que todos tenham feito, tá ok? Então, gente, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre juro. Nós vimos lá em juro simples, que era juro igual a capital vezes taxa vezes tempo, onde a taxa e o tempo tem que estar na mesma grandeza. Agora nós vamos estudar juro composto, que é o que é aplicado no dia a dia, no comércio, né? no mercado, nos bancos, nas compras que se faz a prestação, ok? Então nós vamos falar um pouco aqui sobre a teoria. E diz que os juros compostos são recorrentes nas relações comerciais, ou seja, são constantes. Nas compras parceladas, ao longo do prazo, nos investimentos, nos empréstimos e até mesmo no simples atraso no pagamento de contas. Se você não paga no prazo, vai pagar juro. E esse juro é exatamente o juro composto. Os juros podem ser aliado ou um vilão, ou seja, ele pode ser a favor ou contra o comprador. É importante dominar os fatores que influenciam o seu cálculo. No caso, o capital, taxa de juros, o tempo e o montante. Esses dados aqui são os mesmos lá do juros simples. Então, vocês já estão familiarizados com eles. Capital, taxa de juros, tempo e montante. Tá ok? Ao comparar o juro, ou os juros, né? Comparar o juro composto, tá? Juros, vamos tirar o plural. Ao comparar o juro composto com o juro simples, precisamos entender que o primeiro, no caso, o juro simples, ele é calculado sempre em função do primeiro capital. Então, precisamos entender que o primeiro é calculado sempre sobre o valor do exercício anterior, ou seja, o capital anterior. Já o segundo é calculado sempre em cima do valor inicial. Os juros compostos terão maiores crescimento com o passar do tempo em comparação com os juros simples. Por quê? Porque o juros simples, se for 5 meses, você vai aplicar sempre o juro lá no primeiro capital, R$500. É R$500 durante os 5 meses. Você vai tendo direito só ao juro. Já no juro composto, não. Se você fizer em 5 meses, no primeiro mês tem um juro, acresce naquele valor. O segundo mês já é com juro em cima do acréscimo. E assim sucessivamente. Então, juro composto, se você aplicar, é bom. Se você for pagar, não é bom, é ruim, porque você vai pagar sempre mais em relação aos juros simples. Então, na realidade, o juros simples, para o comércio, ele não existe. Existe o juro composto. O juro simples é só uma base para chegar no juro composto. Então, o cálculo do juro composto é dado pela seguinte fórmula: montante igual ao capital vezes 1 mais I elevado a T. Ou seja, você tem potência. Lá no juro simples, era juro igual a capital vezes taxa vezes tempo. Se você tem potência, esse cálculo aqui vai ser sempre maior em relação ao juro simples, tá? Onde o M, chamado de montante, tudo igual lá no juro simples. Capital, taxa e tempo, tá ok? Cada uma dessas letras é um importante conceito da matemática financeira. Então, essa parte de juro simples e juro composto, ela é vista em matemática financeira. Porém, os nossos livros do terceiro ano já aplicam essa parte, tá ok? O que é o C? Capital. É o valor investido. Conhecemos como
capital é o valor inicial da negociação, ou seja, ele é o valor de referência para calcularmos os juros com o passar do tempo. Então, o capital é o primeiro elemento do juro composto e do próprio juro simples. J de juro é o valor de compensação para o entendimento, para o rendimento. Quando uma instituição financeira faz o empréstimo, ela está abdicando de estar com esse dinheiro em um determinado prazo. Porém, quando ela for recebê-lo, seu valor será corrigido pelo que chamamos de juro. E é com base nele que a empresa vê uma compensação pelo empréstimo. Em um investimento, trata-se de valor dos rendimentos adquiridos. Vamos dar um exemplo. Você tem um dinheiro em casa e aplica a juros na caderneta de poupança. Vai render umas migalhas muito pequenas. Mas é melhor do que ficar debaixo do colchão da cama, porque não vai render nada. Agora, tem outros investimentos melhores, tá? Então, você se dispõe no momento daquele dinheiro, ele fica lá por 1 ano, 2 anos, 3 anos. Quando você recebe com um acréscimo, ou seja, os juros que vai sendo corrigido aquele salário, aquele valor que está lá investido, tá ok? E aí é muito melhor do que determinados tipos de negócio. A taxa de juro, a letra I, ela é a porcentagem cobrada em cima do capital a cada instante. Essa taxa pode ser ao dia, pode ser ao mês, pode ser ao bimestre ou pode ser ao ano. A taxa de juros é uma porcentagem geralmente representada na forma percentual. Então, a taxa é representada na forma percentual. Porém, podemos calcular o juro composto e escrever na forma decimal. Então, essa taxa que vem em porcentagem, sempre você vai dividir por 100 e trabalhar com os cálculos com esse valor decimal. Exemplo, 3%. Você divide por 100, vai dar 0,03. 10%, dividir por 100 dá 0,10. Ou 0,1, né? E assim sucessivamente. Então, as letrinhas aqui, ó, AB, ao bimestre, AA, ao ano, AM, ao mês, AD, ao dia. Então, AD ao dia, AM ao mês, AB ao bimestre e AA ao ano. Vão se acostumando com esses dados, porque na hora de uma prova vem assim. E você tem que saber o que significa essas siglazinhas, tá ok? O tempo T, ó, é o tempo em que o capital fica aplicado. É importante que a taxa de juros e o tempo estejam sempre na mesma unidade de medida. Então, se um está em ano, o outro está em dias, você tem que transformar tudo para dia. Se um está em mês e o outro está em ano, você transforma tudo para ano ou para mês. O importante é que tem que ser tudo na mesma unidade. Não pode ser ao mês e ao ano na hora de fazer o cálculo. No enunciado do problema pode até vir com as unidades diferentes, mas na hora do cálculo você tem que fazer a transformação. Você não pode deixar uma unidade em ano e a outra em mês. Uma em dia, a outra em ano. Isso não pode. Tem que ser feita a transformação, tá ok? Então não esqueçam desse detalhe. Então a unidade de tempo tem que ser igual à unidade do percentual. O M, ó, montante, é o valor final da transação. Lá no final do período em que foi emprestado aquele dinheiro, você vai receber o montante, que é o capital mais o juro. O capital que você investiu, mais o juro que correu em cima do capital, você tem o montante, tá ok? Ah, professor, mas como é que eu quero calcular o juro, só o juro? Você encontra o montante e subtrai do capital, você encontra o juro. Como é, professor? Você não tem uma equaçãozinha aqui do primeiro grau? Montante igual a capital mais juro? Se você quiser o juro, você leva o capital para o primeiro membro,
vai com o sinal trocado, fica juro, tá bem aqui, ó, igual a montante menos capital. E se você quiser o capital e tiver o juro, você leva o juro para o primeiro membro, vai com o sinal trocado. E aí você calcula o capital. Então, dessas três variáveis, sempre vai ser dada 2. E a outra você encontra. Pode pedir o cálculo do montante, pode pedir o cálculo do juro, do capital, e pode pedir o cálculo do juro. Para isso tem que dar o valor de 2 variáveis. Se der o capital e der o montante, pede o juro. Se der o juro e o montante, pede o capital. Se quiser o juro, tem que dar o montante e o capital, tá ok? Não esqueçam disso. Isso é uma equação do primeiro grau. Bem aqui está, ó, a dedução do juro, que é igual ao montante menos capital, tá ok?